Glosa Ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estou aqui eu, só, Mariana Leite, porque vamos lançar um episódio especial sobre música trovadoresca e cantigas de intervenção, um bocado adequado à época em que nós estamos. Este é um episódio diferente, estou eu com a Joana Gomes, mas não estivemos nem no nosso estúdio, nem as duas juntas agora a gravar esta introdução, porque foi um episódio gravado na Casa Comum da Universidade do Porto, onde fizemos essa apresentação na semana passada. Como estamos em época de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, pareceu-nos adequado fazer este episódio externo para falar destes assuntos. Fiquem connosco e até breve. Ora, bem-vindos de volta, vamos retomar. Olá. Agora, para falar de cantigas, música, revolução, armas, vamos ter aqui a Joana Gomes, Mariana Leite, do SMELPS, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu vou passar a palavra à Mariana e pronto. Olá a todos. Eu vim aqui com uma pequena apresentação com a minha colega Joana, mais para falarmos de como as cantigas de intervenção vão beber muita inspiração à tradição trovadoresca, sendo que para compreender isso é capaz de ser importante nós percebermos o que é esta tradição trovadoresca e como é que ela, no fundo, acaba por ser subvertida pelas próprias cantigas de intervenção que vamos encontrar ao longo do século XX. Então, em primeiro lugar, temos que ter em conta o que é isto de poesia trovadoresca. É música, claro, com poesia. Temos que pensar que são textos que foram compostos para ser cantados, interpretados, ouvidos, foram transmitidos oralmente até terem uma fixação escrita em manuscritos. Como é evidente, não temos gravações da época, ao contrário do que acontece com a música do final do século XIX e ao longo do século XX. Portanto, temos que nos ater a reconstruções para tentar perceber aquilo que era quando não temos partituras. E mesmo quando temos algumas notações musicais, temos que fazer a tradução da notação musical antiga para ser interpretada, até mesmo do ponto de vista dos instrumentos a que temos acesso agora. Então, isto é uma pequena panorâmica do movimento trovadoresco do Ocidente Europeu, que começa, e aquele que interessa para o contexto ibérico, começa na Occitânia, portanto, sobretudo com Guilherme da Aquitânia, o Duque da Aquitânia, que é o primeiro trovador, e eu chamo a atenção por ser o Duque da Aquitânia, não é um tipo qualquer, e isto realmente aquilo que eu vos vou chamar a atenção, e peço desculpa se isto soar um bocadinho à aula, mas aquilo que eu queria vos chamar a atenção, e espero que saiam daqui hoje, é espera aí, afinal de contas, estas coisas trovadorescas eram uma poesia de elite. Não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos, até por causa disso, como a minha colega Joana vai demonstrar, uma tradição que surgiu, sobretudo a partir do século XIX, que nos invoca a ideia de ser uma tradição local, popular, está o mais distante da realidade possível. Sobretudo no que diz respeito às cantigas de amigo, que são a peculiaridade galego-portuguesa. Então nós temos vários movimentos, surge primeiro no contexto occitânico, depois no norte de França. Quando surge a poesia em galego-português, se vocês virem, a cronologia é bastante grande. Começa no extremo final do século XII e vai até mais ou menos meados do século XIV. Portanto, ainda temos um período bastante vivo de poesia. E isto é que eu acho que é um aspecto importante, o que surge na poesia em galego-português é um género distinto, o género das cantigas de amigo, que podem parecer, enfim, umas coisas muito simples, umas cantigas de umas meninas a cantar, mas não tem nada a ver com a realidade. Podes passar, por favor? Eu pus aqui algumas citações, mas como isto é mais descontraído, nós podemos andar um pouco assim mais levemente em relação a isso. Mas o que sobressai das cantigas da poesia trovadoresca, e isto já vem da tradição do sul de França, portanto da Languedoc, é que a cantiga está a representar um serviço. Um serviço que quer dizer, estamos a falar de um serviço entre dois homens, o senhor e o seu vassalo, portanto estamos sempre a nível da nobreza, e o que a cantiga de amor vai retratar é a relação amorosa entre aqueles dois homens.
não é nada de homossexual, embora haja poesia de pendor homossexual na Idade Média, mas esta relação entre os dois homens é uma relação de amor, sendo que amor é o nome que se dá ao vínculo social da relação, portanto, entre o vassalo e o seu senhor. Portanto, aquilo que une o rei Artur ao Lancelot, aos cavaleiros da Tábua Redonda, é um vínculo de amor. O amor significa esse respeito, é um vínculo social acima de tudo. E aquilo que acaba por acontecer nas cantigas é que, na poesia trovadoresca de amor, é termos esta representação, não é? Uma representação de uma expressão de um serviço em que um homem que está numa posição, apesar de estar no mesmo circuito social, está numa posição abaixo do seu senhor, é seu vassalo, pede um dom, uma dádiva, ao seu senhor. E normalmente essa dádiva é representada pelo acesso à mulher. Ou seja, é um pouco este esquema que vos apresento aqui. O vassalo, o trovador que se põe no lugar do vassalo, que serve a mulher do seu soberano, portanto, é um serviço que ele presta à mulher, mas por interposta pessoa, na verdade, ele está a servir ao seu senhor. E a mulher, o senhor retribui o serviço que é dado à mulher a esse vassalo, dando, por exemplo, o acesso à mulher. Quando eu digo o acesso à mulher, é ter contacto com ela. Muitas vezes, isto é a parte mais irónica desta poesia, é que consegue ser extremamente erótica, e o desejo do vassalo é um acesso físico mesmo, tocar no corpo daquela mulher. Mas muitas vezes ficamos aqui no âmbito da fantasia e do desejo, e é muitíssimo incomum que um trovador, sobretudo na tradição occitânica, consiga chegar a cantar uma via de facto com a mulher a que ela almeja tocar. Até porque normalmente a relação é mesmo muito distante. Estamos a falar sempre de pessoas da nobreza, mas estamos a falar, por exemplo, de trovadores da pequena nobreza a cantar figuras como a Leonor da Aquitânia, que é uma rainha. Obviamente que, quer dizer, ele sabe que aquela mulher nunca lhe será acessível, nem sequer o quer, enfim, sabe que nunca será acessível, não deseja que seja acessível, mas sabe que é uma impossibilidade, é um paradoxo. E a cantiga de amor, desta altura, vive desse sofrimento, dessa ideia de eu desejo aquela mulher não me dá aquilo que eu preciso, mas dá-me umas migalhas e isso vai-me sustentando. É mesmo até uma ideia de alimentação que se pede à própria mulher. Então, agora, andando rapidamente para o contexto daquela poesia que depois vai alimentar muito a música de intervenção, trago-vos aqui só um pequeno exemplo, um pequeno esquema daquilo que aconteceu para a transição ou a transposição da poesia, a chegada da poesia, a prática da poesia em contexto ibérico para o galego-português. Eu chamo a atenção que, embora a poesia, e naturalmente falava-se em galego-português no extremo ocidental da península, onde estamos agora, não é? E na Galiza também, falava-se esta língua, mas as primeiras manifestações escritas, registadas, de poesia, não vão surgir aqui neste território, mas vão surgir mais a este, numa corte senhorial em Castela, que é a corte do Rui Dias dos Cameros, que era uma corte onde tinham já chegado muitos trovadores occitânicos, e os occitânicos andavam já em várias cortes no Oriente Peninsular, e é neste contexto que vamos começar a ter experiências de escrever poesia, compor mais, porque escrever vem muito mais tarde, mas compor, cantar, usar o galego-português como uma língua de poesia de música. Pensem nisto como, é o exemplo que eu costumo usar sempre, pensem nisto como o heavy metal. Quando nós ouvimos heavy metal, qual é a língua que vos vem à cabeça quando vocês pensam em heavy metal? Inglês. É revolucionário alguém cantar heavy metal numa língua que não seja inglês. É uma inovação. E conseguir que essa inovação se sustente também é meritório, quer dizer que se conseguiu reconstruir o género numa língua diferente. Ora, na poesia, neste período acontece a mesma coisa. A poesia em língua vulgar era
tinha-se tornado já o modelo usar-se a língua DOC, ou seja, o occitânico, a língua do sul de França e do oriente da península. E estes tipos, ali naquela corte perdida no meio de Castela, começam ok, nós também já temos aqui umas coisas em língua DOC, e se nós experimentássemos fazer qualquer coisa na nossa língua, nós que não somos daqui, estamos exilados, precisamente, somos do Oriente Peninsular, somos falantes de galego-português, somos nobres desta região, e vamos começar então a fazer o mesmo género, mas vamos usar a nossa língua. E é isso basicamente que começa a acontecer. Pouco tempo depois, começamos a ter, por causa dos contactos entre a família dos Camegos com a região de Lugo e Ourense, o contacto começa a ser maior, e então aquelas iniciativas de fazer música em galego-português, e é melhor dizer fazer música do que fazer poesia, fazer música em galego-português, que já tinham surgido naquela corte, vão começar a disseminar-se mais para o sítio onde realmente a língua era falada. Portanto, eu referi, e isto está a ser muito um curso intensivo, peço desculpa por qualquer imprecisão, mas como qualquer panorâmica vamos sempre ter que saltar à frente, também não quero que isto seja muito maçador. Como eu estava a dizer, aquilo que chamamos a primeira geração, aqueles primeiros trovadores que estão lá no Oriente Peninsular, no Reino de Castela, vão depois... aquela prática vai começar a surgir também no Oriente, ou seja, na língua onde se fala o galego-português. E aqui vocês podem ver neste mapa a segunda... Não, desculpa. Vais para trás... Não está aí para trás, está aí. Oh, mãe... tá, ok. Se vocês virem, ali a verde temos a fronteira linguística, mais ou menos, do galego-português. E a grande maioria dos trovadores, estão ali aqueles pontinhos, dos trovadores que surgem nesta época, ou seja, a partir de 1218 até durante 20 anos, estão quase todos ali na fronteira do Rio Lima, portanto, entre o Santiago de Compostela está muito lá em cima e o Porto está bastante cá em baixo. Portanto, ali na região do Lima, é uma região mesmo de fronteira. E o que é que esta geração tem de peculiar, além de começar a ser a geração que vai produzir poesia trovadoresca na sua região autóctone? É que, além de todos estes senhores serem membros, quase todos, o Bernardo Bonaval e o Abril Pérez não, mas os outros serem membros da nobreza, alguns da baixa nobreza, mas não interessa, eles consideravam-se nobres. O que vai acontecer é que, ao contrário daquilo que acontecia com a poesia occitânica, de que eu falei, em que a poesia representa uma relação entre um vassalo e o seu senhor, e esta distância social é muito grande, ao contrário do que acontece aí, aqui já não temos uma distância tão grande. E como não há uma distância tão grande, e cito aqui o professor José Carlos Miranda, as condições em que a segunda geração exerce o seu mistério, dificilmente a linguagem do modelo occitânico poderia ter constituído o suporte exclusivo para a confecção das novas composições. Porquê? Porque a linguagem occitânica não responde ao contexto sociológico que nós temos nesta região. Então o que é que acontece? Já não temos uma distância tão grande entre a senhora é o nome, ainda antes de haver evolução linguística para haver versão feminina de senhora e senhor, era só senhor, a distância entre a mulher louvada e o trovador já não é tão grande. E o senhor, o marido da dona, acaba por começar a ficar ser um bocado desnecessário. Porque, na verdade, como a distância social não é tão grande, começamos a falar de uma senhora, de uma dona, mas não está assim tão lá em cima. Não é nenhuma Leonor da Aquitânia para nós estarmos ali a uma distância de nem sequer podermos, se estivermos na mesma sala já estamos muito contentes. Este não é o caso. O que é que isto vai fazer? Reparem, continuamos no mesmo circuito social, ou seja, tanto o trovador como a dona estão no mesmo ambiente social e mais, o trovador não se coloca acima da dona ainda, mas coloca-se quase em pé de igualdade com a mulher
cantada. Ora, o que é que vai acontecer? Como esta geração de homens que se reivindicam esta língua para fazer poesia e que sabem que também são membros da nobreza e que exigem também este acesso à mulher, que afinal não está tão distante quanto isso, o que vai acontecer é que eles vão fazer uma grande subversão, que é a grande invenção galego-portuguesa, que é pôr a mulher a cantar. Então o que é que acontece? O que é que acontece quando alguém canta? Isto é um problema que nós temos quando pensamos no discurso. Quem fala é quem tem o poder, ou quem se cala é quem tem o poder? Falar pode-nos ser uma forma também de perder o poder? Poder ter o silêncio, ou ter a última resposta ser o silêncio, pode ser uma forma de poder? Eu agora que estou a pensar na internet, costuma-se dizer que o último a responder numa discussão da internet é que perde, não é? Portanto, a voz que enuncia... Diz? Sim, ou fazer ghosting, não é? Se alguém não responde às mensagens, é uma forma de poder. Ora, se vocês pensarem, se vocês estiverem a dizer a alguém que amam aquela pessoa e a outra pessoa não disser nada, quem é que tem poder na relação? Se calhar a outra pessoa, que não diz nada e fica ali caladinha e deixa-se estar, não é? E que não sabemos na verdade o que é que se passa. Ora, ao fazermos com que aquela personagem que nunca tinha falado, que estava sempre ali nas alturas, silenciosa, misteriosa, comece a falar, vamos aqui fazer uma inversão de papéis e a posição de poder em que se colocava tradicionalmente a figura feminina é subvertida. Porque agora o que vamos criar é uma mulher, ou vamos começar a surgir cantigas em que a mulher fala e depois vamos começar a ter mesmo uma mulher a dizer ai que sou coitada que estou porque me falta o meu amigo. Ai que me dói, estou em sofrimento de amor, estou em coita de amor porque não tenho o meu amigo. Ora, esta mulher que está a cantar, que é, todas as cantigas trovadorescas galego-portuguesas são compostas por homens, não há nenhuma composição feminina, o que nós temos aqui é uma transformação, uma recriação da voz feminina ao serviço da vontade do homem. Portanto, esta conhecida personagem feminina, e vou parafrasear, cujas palavras vamos ouvir repetidamente, declarando o seu estado de enamoramento do cavaleiro, a que aludíamos, revela uma atitude de sofrimento. É um estado de insatisfação que se origina em qualquer complexidade sentimental, menos em qualquer complexidade sentimental construída nos membros da interioridade. Ou seja, esta voz feminina que vai cantar de amor é uma voz muito simples. Se vocês se lembrarem das cantigas de amigo, aquilo é uma construção extremamente simples, não tem uma elaboração. A maior parte das cantigas de amigo tem sempre refrões, e os refrões muito simples e muito repetidos, porque na verdade aquilo que se quer é uma construção muito simples e muito depurada, em que o essencial é dizer eu mulher, eu voz de mulher, desejo o homem e estou aqui disponível para ele. Portanto, nesta estrutura simples que articula o conteúdo destes cantares, que virá a tornar-se um modelo deste género, representa-se na movimentação das personagens principais. Vamos passar, porque eu fiz aqui um esquema que é mais... Ok. Vamos ter, não sei se estarão lembrados, eu não trouxe aqui nenhuma cantiga de amigo, mas por favor creiam. O que normalmente nós temos é uma dona, uma amiga, não é? Que está no seu espaço feminino, numa espécie de gineceu, ela está sempre com as amigas, ou com a mãe, ou com umas irmãs, e o que vai acontecer é ela deseja o amigo, não é? Onde está o meu amigo? O amigo aparece, há um breve e fugaz encontro e ele desaparece. Ora, e o espaço, na verdade, não é um espaço social fechado, é um espaço aberto, porque ele entra e sai, mas quem é que acham que domina esta relação? Ele. Ela que canta, ela que diz que o deseja, que está a sofrer e que quer que ele venha ter com ela. E ele é que decide quando,
como isso aparece. Portanto, o poder é estritamente masculino. Trouxe aqui ora, exatamente isto. É no elemento masculino que reside a capacidade de decisão quanto a esta relação de amores. É o homem que decide, é o homem que comanda esta relação. Não se vislumbra na mulher nenhum tipo de iniciativa que vise dificultar a relação. Ela está sempre disponível. Eu costumo dizer isto, enfim, de uma maneira um bocado irónica, de mano tropo, que isto é o modelo básico chamado male gaze. Esta mulher, que é uma construção, não é uma mulher real, que canta o seu desejo, ela não canta o desejo da mulher, ou das mulheres do seu tempo. Ela canta aquilo que os homens desejam que seja o desejo da mulher. Por isso é que a lírica também é tão simples, por isso é que a construção é tão simples, porque ela é uma figura transparente. Ela serve para dar pulsão ao desejo masculino. E isso é porque eu acho que é o mais interessante de pensarmos o que é esta poesia e porque é que ela, ao chegar ao século XIX e ao século XX, por que razões é que uma poesia tão elitista, porque estamos sempre a falar de poesia feita por membros da alta nobreza, aliás, estarão lembrados que um dos reis de Portugal foi também trovador, Dom Dinis, foi um dos cultores do género, da cantiga de amigo. Portanto, é uma poesia, um género de muito, muito elevado estatuto. Como é que, chegando ao século XX, 19 e 20, vamos ter esta reinterpretação e, sobretudo, como é que a poesia de amigo vai ser tão cooptada por movimentos que, na verdade, não têm nada de elitista ou por outra. Querem combater, precisamente, uma estrutura elitista de poder. Antes de passar aqui para a Joana, lembro só que estamos a falar de uma poesia que é partilhada do norte de Portugal com a Galiza, não é só o sul da Galiza. Portanto, temos também aqui esta poesia como uma herança comum. E tanto portugueses como galegos vão buscar nesta poesia uma forma de identidade. Mas agora deixo que para os galegos a Joana. Para os galegos, não, que eu não vou falar dos galegos. Deixamos os galegos, se calhar, para a discussão depois. Então, eu vou falar, esta segunda parte da nossa conversa vai ser centrada naquilo que poderíamos chamar a recepção da lírica trovadoresca no século XX, sobretudo por alguns dos cantautores de Abril, ou aqueles que nós reconhecemos como sendo parte dessa geração que escreveu, cantou e interpretou cantigas de intervenção. E vamos ver qual é o papel da lírica trovadoresca nestas obras. Vamos ver também que se estavam a pensar, ou se consideravam que a lírica trovadoresca era algo que tinha desaparecido no século XIV, recolhida naqueles cancioneiros que hoje temos apenas 3 testemunhos. Na verdade, a tradição baladeira, podemos chamar assim, vai recuperar estas cantigas, sobretudo as cantigas de amigo. Então, faço já o aviso que alguns destes dados que eu usei aqui foram retirados do site dedicado às cantigas da lírica trovadoresca, disponibilizado no site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, que tem toda a lírica galego-portuguesa disponível online e com muita informação também relativa às interpretações modernas. Então, de todas as cantigas, que é do universo das cantigas, como veem, é um universo bastante vasto, de 1680 cantigas, temos um total de 137 versões, portanto, cantigas que foram musicadas, ok? Não estamos a falar há cantigas que têm mais do que uma versão, portanto, não estou aqui, eu não incluí neste cômputo aquelas que são repetidas. Há 137 cantigas que foram escolhidas ao longo deste tempo para serem musicadas. E podemos também dividir essa reinterpretação, esse arranjo em torno da lírica trovadoresca em 2 grandes grupos. Primeiro, um grupo de música erudita, que se centra sobretudo no rearranjo da lírica trovadoresca à moda do lied alemão, portanto, com canto e piano, que se devem conhecer, os líderes do Schubert. É esse o modelo, de alguém, um intérprete ao piano e depois alguém a cantar. Então, a maior parte desses rearranjos eruditos
da lírica trovadoresca seguem este modelo do líder, embora não exclusivamente. E depois, na música popular, sobretudo na década de 1960 a 1970, no início da década de 70. Podes, por favor. Então, vemos também, olhando para os dados disponibilizados no site que eu referi há pouco, vemos que há claramente uma preferência por algumas cantigas. E essa preferência, pois, poderá ser estudada, poderá ser interpretada. Eu vou deixar só aqui algumas sugestões relativamente a estas escolhas. Portanto, claramente, todas elas são cantigas de amigo. Não temos aqui nenhum exemplo de cantiga de amor ou de cantiga escarda e maldizer, o que é muito sintomático. E depois veremos mais adiante que vai muito em contra, ou mesmo contra, aquilo que a minha colega Mariana esteve a dizer. Mas vemos também que há uma preferência por Dom Dinis, portanto, as composições feitas por Dom Dinis, Ai Flores de Verde Pino, com 15 versões. Depois, Não Chegou Madre o Meu Amigo, Dom Dinis também em 5 versões, e Levantou-se a Avelida, Dom Dinis com 5 versões. Em Lisboa, sobre o Lomar, é dedicada precisamente ao Dom Dinis. A Dom Dinis. Portanto, tudo ligado, tudo parece... estas cantigas que foram escolhidas parecem gravitar em torno da figura do rei trovador. E penso eu que uma das razões será justamente porque se trata de um rei, e de um rei português, e de um rei trovador, de uma figura maior da literatura portuguesa. E depois encontramos outras situações interessantes, por exemplo, aquela do Ai, eu coitada como vivo em grande cuidado, que é uma cantiga cuja atribuição é muito complexa. Neste site ela é atribuída a Afonso X, mas inicialmente, ou bem até há poucos anos atrás, se pensava que esta cantiga era de Sancho I, portanto, rei de Portugal também. Não fazia sentido, porque pelas cronologias não bate certo. E também esta cantiga tem uma referência à Guarda, que se pensou também durante muito tempo ser a cidade da Guarda, mas na verdade não é a cidade da Guarda, é pura e simplesmente o amigo está no exército. Portanto, está distante porque foi prestar serviço militar ao rei. E então aqui também terá contado este fator de ser um rei compositor, portanto, compositor, de facto, ou trovador, a criar estas cantigas. E, portanto, outras cantigas também têm a ver com um certo cânon. Se lembrarem daquilo que estudaram no liceu, encontram ali alguns títulos familiares, certo? Por exemplo, Levado Amigo que Dormias las Manhãs Frias, ou O Seria Meu na Ermida de São Simeão, Mendinho, com 9 versões, inclusive uma da Amália. E até que dá origem, uma das músicas que dá origem à célebre canção do GNR, a Pronúncia do Norte, que é muito inspirada nesta composição e noutra que está ali onde está, Levado Amigo Dormido pelas Manhãs Frias. Portanto, é engraçado ver que já depois muito depois da geração dos cantautores, ou seja, isto é uma tradição que, muito ao contrário daquilo que se pensa, não é uma tradição que está morta, é uma tradição que está bem viva. Obrigada. Então, agora vamos falar um pouco de qual é o contexto literário do surgimento desta busca ou deste interesse renovado pela lírica trovadoresca. Então, no início do século XX, nem tanto, mas ali por volta da década de 20, 30, 40, 50, começam a surgir vários estudos académicos dedicados à lírica trovadoresca. No início do século XX, a Carolina Micaelis publica uma edição do Cancioneiro da Ajuda, com um glossário, etc. Isto vem na sequência daquilo que a minha colega Mariana já disse, de um interesse por o que seria a voz do povo, ou a voz autóctone, ligada às correntes românticas da definição da identidade da nação, etc. E estes professores, o Rodrigues Lapa e o José Joaquim Nunes, também fazem e também estudam a lírica trovadoresca. O Lapa tem uma edição das cantigas de Escarda e Maldizer e o José Joaquim Nunes das cantigas de amor e das cantigas de amigo. E eles têm esta teoria, que a minha colega já referiu, de que a cantiga de amigo é uma tradição popular autóctone do norte da Galícia e do norte de Portugal. Portanto,
O que isto significa? Significa que, ao reinterpretar as cantigas de amigo, se está a deixar falar o povo, assim traduzido um pouco por miúdos. Depois, a própria lírica trovadoresca tem relação com alguns dos maiores nomes da literatura portuguesa, nomeadamente com Camões. Quem estudou a lírica camoniana encontra em muitos dos seus poemas vários elementos que remetem justamente para a lírica trovadoresca, sobretudo, uma vez mais, para a cantiga de amigo, porque tem que ver com elementos da natureza, com a referência a estados sentimentais, e, portanto, tem aqui uma relação com Camões. Depois, o neotrovadorismo que surge na Galiza, se calhar não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o neotrovadorismo, mas é necessário ter em conta que é este movimento literário que, uma vez mais, procurando definir as identidades quer do espaço galego, quer do espaço português, se cria uma relação ou se vai buscar estas composições mais antigas por forma a mostrar que já existiria uma identidade cultural logo nacional nestas regiões. Mais tarde... Sim. Diz. Desculpa, nós falamos sobre isto também. Repare a data, não é? Que este movimento na Galiza surge por volta de 1930, não é? E que se prolonga. Estamos a falar de um período em que depois vai haver guerra civil e depois o galego, enquanto língua, passa a ser proibido. Portanto, cantar ou falar ou recitar esta poesia historicamente galega é um ato de resistência. Embora ela originalmente não fosse, na verdade, não se pode dizer, não é? Fosse um ato de resistência, também há esse elemento que depois também vai ser importante, não é? Desculpa. Não, fizeste bem. É assim que a gente chega a bom porto, é dialogando. Sim, justamente, ou seja, ser a língua do galego-português servir como uma língua de resistência cerca dos anos 30, 40, depois inicia quase que uma tradição de o galego-português ser uma língua de resistência mais tarde na luta contra a ditadura em Portugal. Por fim, há também autores que olham para a lírica galego-portuguesa como um potencial revolucionário. E digo revolucionário, ali está entre aspas, mas os próprios autores utilizam essa palavra. Refiro-me concretamente à Natália Correia, que olha para a lírica galego-portuguesa como uma libertação da sexualidade da mulher. Portanto, é uma visão completamente diferente daquilo que a minha colega esteve a dizer, que são os princípios orientadores da cantiga de amigo. E a cantiga também é aproveitada como uma crítica à guerra colonial. Parece estranho como é que a gente vai ligar uma cantiga de amigo onde uma donzela suplica pelo regresso do seu amigo ou chora a sua partida, como é que esta cantiga vai servir ao contexto da guerra colonial portuguesa? Vai servir muito bem, como veremos mais adiante. Então, isto era o que se passava mais ou menos no contexto literário. Isto, claro, são sempre separações um bocadinho forçadas, mas no contexto musical também se atravessava uma revolução, por assim dizer, neste período. Porquê? Porque há uma figura fundamental em tudo isto. Eu diria que há duas figuras fundamentais em tudo o que eu estou aqui a dizer. Eu acho que, por um lado, a Natália Correia, por outro lado, Lopes Graça. E porquê? Porque o Lopes Graça vai defender uma série de teses em que vai rejeitar o folclorismo, aquilo que ele chama o folclorismo do Estado Novo, que é aquela ideia da cantiga tradicional como um rancho folclórico, com formas muito simples, e vai vincular e vai tentar trazer à colação aquilo que ele chama a verdadeira cantiga popular, que é a cantiga, por exemplo, do trabalho, a cantiga coletiva. E então, tendo em conta aquilo que eu disse, de que a cantiga de amigo é também entendida como uma voz do povo que remonta à Idade Média, essa cantiga também é vista como, digamos, com bons olhos, ao contrário dessas coisas dos ranchos folclóricos e tudo, que era tudo muito enfeitado e servia, segundo Lopes Graça, como uma forma de abafar outras formas de cantiga que eram mais resistentes e mais reativas à autoridade, e então a lírica galego-portuguesa também está próxima, não é a mesma coisa, mas está próxima deste tipo de cantigas. É neste período também que se procede à recolha
de grande parte do cancioneiro popular português, feito pelo Michel Giacometti, um corso que se instala em Portugal por volta dos anos 50 e começa a gravar tudo quanto é gente a cantar em Portugal. Ainda bem, damos graças que aqui um corso, foi preciso vir um corso para cá para que a canção popular portuguesa não se perdesse. E é justamente ele e o Lopes Graça fazem uma parceria nos anos 50 e criam o que se chama os Arquivos Sonoros Portugueses, em que editam vários discos com estes registros, estas gravações, sempre com um prefácio acompanhado com um estudo de musicologia ou etnomusicologia pelo Lopes Graça. Portanto, todo este contexto puxa a que se vá recuperar formas de cantiga que estavam mais ou menos esquecidas. Outra relação fundamental tem a ver com a canção de Coimbra, ou com o fado de Coimbra, ou com a balada de Coimbra. Isso é um tópico bastante debatido e eu tive a ler algumas coisas sobre o assunto, mas parece que não há ainda assim uma ideia exata do que se deve chamar a Coimbra, ou que se canta em Coimbra. E ali há uma tradição de um canto bastante, parece, de cariz popular, que se pode entender como fado ou não, como balada ou não, como canção ou não, mas que alguns teóricos, até da própria cidade de Coimbra, ligam diretamente à lírica trovadoresca. Neste sentido, em que a cantiga de amigo estaria ligada ao fado de Lisboa e a cantiga de amor, um pouco mais teorizante, ou mais especulativa ou contemplativa, estaria ligada ao fado de Coimbra. Portanto, tudo isto é um ambiente que nós encontramos ali antes dos anos 60, na altura em que os nossos cantautores começam a cantautorar, se é que se pode dizer assim. Pronto, isto também é importante dizer, o panorama editorial das cantigas da lírica trovadoresca neste período, como podem ver, temos quase dois marcos ali com a Cantigas de Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses de 26 e depois 32 do José Joaquim Nunes, depois uma reimpressão da Cantigas de Escárnio e Maldizer do Manuel Rodrigues Lapa em 1970 na Galiza, justamente na Galiza, e muito importante é a edição adaptada, portanto não é uma edição crítica ao modo de querermos chegar ao texto medieval, mas uma reinterpretação, uma modernização dos textos medievais feita pela Natália Correia em 1970. E como eu disse há pouco, o Sr. Rodrigues Lapa e a sua concepção de música popular foi importantíssima, também foi muito importante o papel da Natália Correia com a edição deste livro, porque veremos que a maior parte daqueles que vai buscar as letras das cantigas de amigo falam a partir das versões da Natália Correia. E agora, vamos falar um pouco, se der para ouvir, não sei se vai dar para ouvir música, não sei se é possível, mas vamos falar um pouco... Ainda temos muito tempo? Acho que tem tempo. Pronto, não, mas é que queria que desse também para perguntar. Então, vamos falar de 4 dos mais conhecidos cantautores portugueses e depois temos ali a Amália Rodrigues em baixo, porque não consideraríamos a Amália uma cantautora, mas é uma fadista com um percurso interessante e curioso no que toca à sua aproximação à literatura portuguesa. Então, no caso do José Afonso, a única canção que encontramos é uma bailia. Dá para ligar? Não? Não dá. Dá para ouvir. Pois. Sim. Por mais um bocadinho assim, Não é preciso ouvir tudo. Bailemos agora por Deus, ai querida. Sou aquestas abalaneiras proibidas. E quem for valida como nós validas, se amigo amar. Sou aquestas abalaneiras proibidas que não bailar. Portanto, esta é a única vez que encontramos a música, um recurso à lírica da língua portuguesa direto por parte do Zé Afonso.
Claro que podemos sempre pensar no uso abundante que todos eles fazem da palavra cantiga, por exemplo, no Cantigas do Maio, como uma alusão quer ao canto popular de outro tipo, mas também a uma alusão a este corpo do trovadoresco. E, agora, o que é interessante é tentar explicar porque é que o Zeca Afonso escolheu esta e não outras. A meu ver, eu acho que está relacionado com o facto de se tratar de uma cantiga de baile, uma bailia. Ele próprio dá um nome, bailia, não é o nome que a cantiga tem no corpus galego-português, portanto, é o tipo de cantiga que esta cantiga é, mas ela não vem titulada com o título bailia. Portanto, é o próprio Zeca que define, por exemplo, como se usássemos a palavra rumba para definir uma rumba. Portanto, é o tipo de cantiga. E parece-me que, à luz do resto da discografia e das músicas que o Zeca cantava, que esta busca por uma cantiga muito simples, em que as amigas se encontram a dançar no espaço de uma romaria de festa, faz sentido à luz daquilo que o caracteriza a música dele. Depois apenas com a guitarra e com um som de, acho que trompete, não tenho a certeza, mas acho que é trompete. Portanto, uma composição mesmo muito simples. E é interessante notar que ele fala, portanto, em 69. Estamos aqui mais no final dos anos 60. Sim, na altura da crise académica de Coimbra. Eu esqueci-me de dizer uma coisa que era importante, que era tanto o Zeca Afonso como o Adriano Correia de Oliveira, em menor medida o Zé Mário Branco ainda passou por Coimbra e o Luís Cília não, eles fazem parte do movimento do movimento da trova ou da nova canção de Coimbra, portanto, em que se procurava renovar justamente a cantiga mais tradicional, por exemplo, prescindindo, no caso do Zeca, prescindindo da guitarra portuguesa e usando só a guitarra, e também utilizando novas composições e novas letras. Pronto, sim, força. Sim. Então, o José Mário Branco também, no mesmo ano, lança um EP com 6 composições, justamente intitulado Cantigas de Amigo. E este EP é publicado, ou é editado, nada mais nada menos, nos arquivos sonoros portugueses do Lopes Graça e do Giacometti. Portanto, estão a ver a ligação aqui entre estes cantautores e de toada mais popular e depois o compositor Lopes Graça, que também utilizou várias cantigas nas suas composições eruditas e temáticas populares nas suas composições eruditas. E aqui vemos também representadas algumas das cantigas mais conhecidas, por exemplo, as Flores do Verde Pinho, se quiseres, podes pôr essa. Vamos ouvir da amiga. Não pus, acho que não pus o link para essa. Acho que não. É a única vez que o José Mário Branco adota ou aborda esta temática, depois nunca mais encontramos referências diretas à lírica trovadoresca, e o modo como ele lida com o poema não é pura e simplesmente transpor o que está nas edições da lírica galego-portuguesa e cantar aquilo seguido. Não, ele retrabalha a forma poética, retrabalha o refrão, repete versos que não estão repetidos no poema, portanto não é uma recepção passiva, é uma recepção ativa que implica um trabalho do artista até para adaptar a um ritmo, porque nós não conhecemos de facto qual seria exatamente
o modo como as cantigas eram cantadas. Eu acho que há uma conotação que se calhar depois o Vítor poderá explicar entre o modo menor e o som medieval, não? Força. Há uma coisa chamada os modos eclesiásticos. Por exemplo, se eu tocar na guitarra em modo dórico, vai soar medieval. Isso é um medievalismo. E porquê que soa medieval? Boa pergunta. Se calhar o cinema teve um papel nisso. Mas o certo é que nos soa medieval, lá por que razão seja, soa medieval. Pronto. Então, houve também esta tentativa de usar a lírica galego-portuguesa de forma direta por parte de José Mário Branco. Sim. O que é que vai acontecer com os dois autores que ainda falta falar, a exceção da Amália? Tanto o Adriano Correia de Oliveira como o Luís Cília não vão olhar para a lírica galego-portuguesa diretamente. Eles vão buscar poetas contemporâneos que se inspiram na lírica galego-portuguesa. E então, o Adriano Correia de Oliveira fala ao longo de vários álbuns. Por exemplo, vai buscar um poema da Fiamasse de Paz de Brandão chamado Barcas Novas, que tem justamente, começa com uma epígrafe do João Zorro, do Em Lisboa sobre o Mar, e embora o Adriano Correia de Oliveira não cante essa epígrafe, justamente. Consegues? Se calhar não está a funcionar. Pronto. Assim, pronto. É pena, mas está no YouTube. É possível. Está a fugir, portanto. Sim, o público fugiu. Foi o Adriano, fui eu, não sei. Portanto, esta música está no YouTube, é possível ouvir. E a Fiamasse usa esse poema do João Zorro e depois, a partir do poema do João Zorro, constrói um poema que é uma crítica à guerra colonial. À partida dos soldados para o ultramar. Portanto, as barcas como forma de levar o soldado, criando a distância entre as mulheres e os homens que partem. E é uma das composições. Depois, do Manuel Alegre, Uma Flor de Verde Pinho, também é cantada pelo Carlos do Carmo, um pouco mais tarde. Aliás, eu não sei a data de quando é que o Adriano, não consegui encontrar quando é que o Adriano canta esta Flor de Verde Pinho, mas o Carlos do Carmo canta em 1976. Depois, também o poema de Luís Andrade, ou Luís Pinhatelli, porque ele usa o nome como pseudónimo, que é cantado por outros cantautores, não só pelo Adriano Correia de Oliveira, também chamado Cantiga de Amigo, o nome é sugestivo, também tem a ver com a questão da guerra colonial e com uma forma de exprimir um desagrado relativamente à ditadura e à construção de um regime autoritário. E por fim, há mais um exemplo que é o do Manuel da Fonseca, que foi gravado já em 75. Portanto, o Adriano é aquele que mais consistentemente, ao longo de mais anos, utiliza e se reporta à cantiga de amigo. De forma indireta. De forma indireta, sim. Não há nenhum exemplo dele gravar uma cantiga de amigo, ou de amor, ou de escárnio maliseiro já agora. O Luís Cília, ele parece mostrar mesmo muito interesse pela literatura portuguesa antiga, porque ele também faz adaptações do romanceiro tradicional português nesse álbum guerrilheiro, e ele grava duas cantigas. Uma é O que Foi Passar a Serra, que tem a ver justamente com a guerra, com o exercício da guerra, que é um ciclo de cantigas do Afonso X. É um escárnio, neste caso é um escárnio. É uma exceção. E em que o Afonso X faz uma série de críticas aos cavaleiros que não participam na guerra, que digamos, desertam. E ele aproveita esta cantiga, dá-lhe, evidentemente, uma ressignificação no contexto da guerra colonial portuguesa. E depois, ele tem também interpreta também a cantiga do Hório dos Santos, um poema do Hório dos Santos, chamada Cantiga de Amigo, e no álbum contra a ideia da violência e a violência da ideia. Sim. Não. Assim, também o que foi passar a guerra, dá para perceber aqui qual é o sentido, porque passar a serra era como muita gente fugia da guerra. Sim. Não é? Passar a salto, a serra e depois os Pirineus. Portanto, há aqui claramente estas coisas finas que depois, numa apresentação destas, não dá para entrar em muito detalhe. Mas... Claro. Por exemplo, ele também mudou o título da outra, da Donzela da Biscay, que não tem título, uma vez mais não está titulada na base de dados nem nos cancioneiros, e chama-lhe Cantiga de Amor em forma de cantiga de violão, que é muito interessante, porque ele
mostra por este título perceber bastante bem o que é que são os géneros das cantigas. Porque cantiga de amor é, como disse a Mariana, um género de culto em que o homem louva a mulher, e a cantiga de vilão é justamente um género, poderíamos dizer, dos jograis, que era à luz dos códigos sociais medievais, em que as hierarquias estavam muito bem definidas. Uma cantiga de vilão é uma cantiga, vamos usar uma palavra rasca. Um jogral é alguém de condição social muito inferior e, portanto, era sempre enxovalhado até nas cantigas de escárnio. E, por fim, aqui divergimos um pouco das figuras dos cantautores, mas eu achei que era importante falar deste álbum, que é um álbum feito por 3 amigos, que é a Amália Rodrigues, a Natália Correia e o Ari dos Santos. E eles gravam este conjunto de cantigas. Eu salientei ali 2, a amarelo-azul, devia estar amarelo, mas está ali amarelo e azul, porque um é cantado pela Amália e o outro é declamado pelo Ari dos Santos. E pelo título não se percebe o que é, porque se chama Perigosas Elas São, mas é um sirventesmo oral, portanto é um poema em que há uma reflexão por parte do autor. Ele é atribuído a Afonso X e é um poema em que eles dizem: não posso pagar tanto. O poema é esse, só que a letra está bastante reconstruída, provavelmente pela própria Natália Correia. Por exemplo, o termo medieval que é referido constantemente neste poema, que é alicreus, é substituído por escorpião, que é a palavra moderna mais reconhecível, e, portanto, há, sem dúvida, um trabalho de recuperar a forma medieval, mas que ela seja de uma forma perceptível às audiências modernas. E, portanto, se calhar eu diria que terminávamos com a Ermida de São Simão. Sim. Com a Amália? Não dá. Não dá? Oh. Não dá. Eu acho que também já estamos a passar. Pronto. Sim, então ficamos por aqui. A conclusão que há para tirar, só muito brevemente. Eu diria que este momento de inspiração da lírica galego-portuguesa é algo que é consistente e perceptível nos anos entre, poderíamos dizer, a Revolta Estudantil de Coimbra e o 25 de Abril de 74. Porque a partir do 25 de Abril as músicas ganham uma conotação política e as letras uma conotação política muito mais explícita, e os tempos são outros, e então já não estamos em altura de, se calhar, dizer as coisas de uma forma mais lírica. É necessário uma luta muito mais ativa e muito mais objetiva. E, portanto, penso que acho que estamos de acordo nisso, a partir do 74 a inspiração nas cantigas vai desaparecer, e depois o que vamos ter, agora estou a pensar, é Depois vamos ter no revivalismo dos anos 80. Era isso que eu ia dizer, que já não tem nada a ver. É muito curioso, o revivalismo musical dos anos 80 com os Heróis do Mar já não tem nada a ver com a lírica nem com os cantautores. Estamos nos Lusíadas e nos descobrimentos, é outra época. Pronto, obrigada. Há pouco perguntaste, quer dizer, a explicação daquilo que me perguntaste ia ser, temos áreas de explicação estritamente técnico-musicais, que é mais chata, mas também é psicológica. Portanto, há canções, há uma canção dos Beatles, Eleanor Rigby, em modo dórico. Aquilo tem, se tu pensares, tu ouvires a canção e abstraíres da letra e de todo o contexto, aquilo vais relacionar com outras canções que são medievais. Porque o modo dórico é tecnicamente um modo menor. A primeira, agora é preciso uma explicação de escalas muito chata. Mas é que, como lhe falta uma coisa característica dos modos maiores e menores do sistema tonal moderno, que é a sensível, o meio tom entre o sétimo e a repetição do primeiro tom, tudo o que tu fazes com os modos eclesiásticos soa pré-moderno. Resumamos de uma maneira bruta assim. Mas é um medievalismo. É uma porque apesar de teres um modo mixolídico, que é um modo maior. Então, há canções tradicionais inglesas, muito recentes, mesmo do século XIX, algo cantado em mixolídio. A diferença entre isso e o modo dórico é só um tom e não soa medieval. The gallant frigate and the drudge, she lay in Plymouth Sound. Isto não soa medieval. Mas qualquer coisa cantada em dórico vai soar. E o resto levaria demasiado tempo. Só para dar uma nota, por acaso eu não sei se isto tem a ver com o que vocês disseram, mas, por exemplo, coisas que podem encaixar neste revivalismo contemporâneo do trovadoresco. Na União Soviética houve uma geração dos anos 60 e 70, mesmo neste eixo temporal, que eram os bardos, mas eles não faziam propriamente este tipo de música, não era revivalista.
E era a música que era mais ou menos popular, underground. Toma. Deve ser a Eu primeira... sou mau com apresentações, mas compreendo, é isso. Deve ter sido a primeira vez em que alguém que fez a apresentação perguntou uma coisa à audiência, pronto, já vou passar. Mas eu ia só dizer que acrescentava que muitas destas pessoas utilizavam a palavra trova e trovador constantemente. Aliás, o Manel Alegre, enquanto poeta, ele a reconhece como ser trovador. Mas mesmo estes cantadores e mesmo muita gente envolvida na canção de Coimbra, na balada de Coimbra, no fado de Coimbra, que é para não ofender suscetibilidades, se utilizava a palavra jogral mesmo, mas trovador sim. O que é interessante, ninguém queria ser jogral. Porque jogral socialmente era pior. Claro. Portanto, pronto. Para quem quiser fazer perguntas. Eu acho que consigo, conseguem me ouvir bem? Sim. Mas para ficar uma de gravação, pá. Sim. No meio académico, normalmente é comum chamar os grupos de fados que eles fazem canções de Coimbra. Eles pelo menos gostam e preferem que seja assim. Porque eles referem-se a algumas diferenças entre o que eles fazem e o que o fado faz. E eu quando vim para aqui eu estava a pensar que se ia fazer associação quanto à Grândola Vila Morena, ao Vampiro, que é a forma deles de fazerem um paralelismo e algumas repetições das palavras. Há alguma influência aí ou não há de todo? Acho que vou tentar responder assim brevemente. Nós não entramos pelas cantigas mais icónicas da Revolução, também por uma razão. Primeiro, a Grândola está mais inspirada na tradição do canto alentejano do que propriamente nesta tradição. E depois, como a Joana disse, de forma muito breve, porque não temos tempo, há uma série de inspirações que são veladas na tradição do Zeca Afonso, daquilo que depois canta o Adriano Correia de Oliveira, etc. Não tanto, por exemplo, aquelas de intervenção mais podíamos pensar que tivesse a influência das cantigas satíricas e não tem tanto, mas, por exemplo, eu estou aqui a pensar nas cantigas do Maio. As cantigas do Maio vão buscar tópicos da tradição trovadoresca. A única pessoa que realmente acaba por usar mais o lado satírico para a poesia, não é tanto para a música de intervenção, mas para a poesia, acaba por ser também a própria Natália Correia, porque quando ela publica uma compilação, que foi muito polémica na altura, de poesia, antologia de poesia erótica e satírica portuguesa, que foi proibida, sim. Foi proibida. Quando ela publica isso, inclui textos medievais e então acaba por dar um bocado de relevância a isso. E não deixa de ser interessante que o único que realmente usa a tradição do escárnio, que era fortíssima na cultura portuguesa medieval, sobretudo no século XIII, não entrei neste detalhe, mas é interessante porque é o mais visível depois daquela onda de amigo, que sai do contexto português, e aquilo que mais temos vai ser a cantiga de escárnio, e é interessante ver que é o Ari dos Santos e o Luís Chile que mais usam esse género. É curioso, mas não fizemos também uma avaliação musical, porque não somos especialistas em música, não é? É mais o lado da literatura e sobretudo medieval, portanto nós estamos aqui a ver como é que as coisas chegaram aqui. Sim, mas nota-se uma preferência por esses modos menores na música, ou seja, soa-nos ou tentam que soe, quer que isso queira dizer medieval. De resto, mas há um poeta que é sem dúvida aquele que é mais glosado e mais importante em tudo isto, que é o Camões. Esse sim tem composições feitas por todos eles ao longo do tempo e em vários álbuns, e sem dúvida que é o mais importante. Mas não está, é o Camões lírico, não é o Camões épico, que depois vem com o rock dos anos 80. Pronto, isto havia muito para discutir, mas eu depois fico com receio que o Sérgio não consiga falar. Obrigado. Nada. Glosa ordinária.